inconsequentemente, absolutamente. Tropeçou na vírgula, falei no travessão, na ponta da língua, na borda da fala. Papo careta, papo furado, papo cabeça, papo cabeça. Seguem palavras na contramão. Não é ponto final, é exclamação. Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério. Programa de hoje, o seguinte tema: nova ordem social. Será que está surgindo uma nova ordem social por conta da insegurança pública e da violência em Ribeirão Preto, na região, no estado de São Paulo, no país? Onde você vive? Está surgindo uma nova ordem social por conta de perceber que o Estado, que deveria estar presente, que já não estava presente na saúde, que já não estava presente na educação e agora também se torna ausente na segurança pública. Estamos sós? Só nós e Deus? E os ateus, coitados, vão se socorrer com quem? É uma nova ordem social que surge, portanto? Vamos tentar entender isso? E de forma a entender, lembrando que o programa Fala Sério tem sempre um bordão. Não é ponto final, é exclamação. Portanto, aqui a gente não fecha conceito. Aqui a gente quer a sua ideia e a sua participação. Para nos ajudar a compreender este tema, ou então atrapalhar ainda mais a nossa cabeça, estão aqui comigo no estúdio Sérgio Codato, psicólogo, professor da Faculdade de Psicologia da USP e coordenador do Observatório de Violência de Ribeirão Preto. Renato Buozzi, advogado. E Luiz Rufino, cientista político. Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês. E eu não sei nem se o próprio tema já não esgota todas as perguntas, né? Nova ordem social. Primeira coisa que eu quero saber dos três é o seguinte: para onde nós temos caminhado, através até mesmo de alguns jornalistas chegarem a justificar o revide que a sociedade tem dado, num caso que aconteceu recentemente, num assaltantezinho que foi pego e amarrado num poste, e aí a jornalista chamada de Sherazade, né, o nome dela, Sherazade, ela disse que dá para entender essa revolta da população. Se dá para entender, quer dizer que esta resposta da população hoje em justiça pelas próprias mãos, fazendo justiça pelas próprias mãos, podemos estar recriando a lei de Talião, né? Ou mais ainda, o estado natural do ser humano, que é o estado de guerra. Cada um por si é um estado de sobrevivência. A partir deste início de reflexão, eu queria saber de cada um de vocês se vocês se sentem inseridos nessa nova ordem. Codato. Bom, tem gente que faz essa pergunta. Nós estamos entrando numa nova era chamada pós-modernidade ou estaríamos entrando numa nova Idade Média, né? De intolerância religiosa, de guerras, de conflitos, né? E desavenças. Eu só sei o seguinte, que nós estamos numa fase de decadência das instituições. Educação em crise, justiça em crise, polícia em crise, saúde em crise, governo em crise, né? Então, quando tudo está em crise, né, significa que a tendência é o processo civilizatório que demorou anos e anos vir por água abaixo, né? Então, eu não sei se você sabe, mas quantos são assassinados no Brasil por ano? 50 mil, aproximadamente. Desses,
Quantos crimes são apurados com sucesso e êxito? Apenas 8%. 92% dos homicídios e crimes graves sequer são investigados. Então eu pergunto a você, se você algum dia pretender cometer um homicídio, conversa de bastidor, parece que você quase vai praticar um. Eu confesso que essa semana... Eu pergunto para você, qual é a probabilidade de você cometer um homicídio e ser pego, julgado e condenado com sucesso? 8%. Boa, 8%. E eu, como é? Depende de quem se matar. Ah, meu Deus do céu. ver Na quem que é a verdade, vítima também também, tem essa né? concorrência, depende de quem é a vítima. Meu caro Renato Buozzi, você está inserido nessa nova ordem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos colegas de programa hoje, Samba 71, e boa noite a todos. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise de valores morais, valores éticos, valores espirituais, tá? O sentimento que nós temos no dia a dia, sentimento eu que me considero, e lógico, sou uma pessoa comum, mediana, é um sentimento de medo, de revolta pela situação em que a segurança pública está. Eu vejo e eu percebo, Kodato, que o criminoso, aquele que pratica o crime, ele tem a convicção, ele tem a certeza da impunidade. Então ele vai praticar o crime na certeza de que não tem persecução criminal, que o Estado ele não dá a resposta que a vítima espera, que a vítima aguarda. Então nós estamos vivendo hoje, infelizmente, é um sentimento que é muito ruim, e eu falo isso com peso no coração, muito mal mesmo, de verdadeiro caos. A nossa sociedade está num caos em todos os setores. E isso eu falo isso de forma lamentável e quero compartilhar dessa opinião, ouvir a opinião de vocês todos também. Infelizmente, eu já percebo que não é muito boa. Deixa eu só fazer uma ressalva antes de passar para o Rufino. O Kodato, conversar com o Kodato no bastidor é um perigo, rapaz. Ele traz para frente das câmeras. Não, deixa eu falar que ele tem razão. Ele não mentiu, não. Ele não mentiu. A conversa de bastidor foi essa. Mas, na verdade, como a gente tem uma forte educação religiosa, né, dado pelos meus pais, tem o tal negócio que o próprio Dostoiévski fala em Crime e Castigo, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Né? Então, no meu caso, Deus existe, então nem tudo é permitido. Então, desde os 10 mandamentos está lá, não matarás. Embora, quando desceram com aquela tábua, Deus não conhecia essa pessoa que me atazanou essa semana. Se conhecesse, ele teria colocado uma ressalva, um parágrafo primeiro. Na lei não exceto. Mas, brincadeira à parte, fala sério, Luiz Rufino. Você está inserido nessa nova ordem, meu caro? Primeiro, boa noite, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Boa noite para os amigos do Fala Sério. Para os inimigos também, como a gente costuma dizer na rádio, né? Boa noite ao Samba 71, meu amigo Fabrício Bispo, o meu sempre debatedor Kodato e ao Renato aqui. Não tem como, Rodrigo. Qualquer análise você tem que pensar o seguinte, é o eu inserido na circunstância. Nós estamos na circunstância, portanto, nada, né? Não tem outro jeito, de braçada, se for possível. O que eu assisto e a interpretação que eu faço, bem factual, é que há pouco tempo nós tivemos um referendo para saber se nós desarmávamos ou não a sociedade civil. A sociedade civil votou contrário ao desarmamento, mas o Estado desarmou a sociedade civil. E aí a sociedade civil ficou pressionada pelo quê? O Estado roubou o direito da sociedade civil se defender. Esse Estado se arvorou a esse direito e ele não respondeu, ele não deu a garantia que ele prometeu. Aí a sociedade civil se viu entregue ao PCC, que não é só o crime, ele é organizado, o que é pior. Muito mais que o Estado. Muito mais que o Estado. E eu te digo mais, o Plano Nacional de Desenvolvimento Humano 3, né, ele prevê você eliminar de qualquer forma a segurança privada. A sociedade civil que não se arma, ela é refém do Estado. Todas as ditaduras foram construídas dessa forma. Stalin fez assim, tá? Lenin fez assim, tá? Mao fez assim, e
Cuba não conseguiu fazer isso, mas o nazismo fez isso, Pol Pot fez isso, Stalin, Hitler fez isso, desarmando a sociedade civil. Então Mas você é a aí, favor contra o desarmamento, então? Eu sou contra o desarmamento. Não, o Estado, na minha opinião, Kodato, quando ele desarmou, ele é cúmplice, mais que isso, ele é culpado. Ele é culpado. Mas aí deixar o armamento como estava, né? Quer dizer, uma coisa que era fiscalizado, que era regulamentado, mas a gente sabia que era uma coisa frouxa, né? E que não deixa de ser diferente também, né? É o tal negócio de criar dificuldade para vender a facilidade, Sim. né? Mas aí você acha que se não houvesse esse desarmamento, a situação hoje, o revide da sociedade não estaria pior? Seria natural, a sociedade se organiza naturalmente. O cara botou a cabeça lá e vai assaltar, eu dou um tiro na testa dele. Ele sabe que sempre foi você assim. está armado, né? Ele sabe que você está armado. O bandido, ele Esse sabe... programa vai ficar perigoso. O bandido sabe que você não está mais armado. Ele Ele quer sabe. exagero. Eu não tenho nenhuma arma em casa, pode ficar tranquilo. Os pós-modernistas, eles prevêem um cenário futurista do filme Blade Runner, né? Que é o seguinte, então. Os ricos, tudo nas suas mansões, e já sai com os carros dos Blindados, shopping, escritório, né? Carro que helicóptero, já nem... tudo blindado, fechado, tal, ponte nem aérea. pisa no chão, e a pobreza nas ruas, tudo se matando. É verdade, a No bolha. submundo, no submundo. Isso. Se esfaqueando. É admirável mundo novo, né? Exatamente. É exatamente isso. Cria- Admirável mundo novo. Cria-se aquela bolha, né? Os especiais vivem dentro dessas bolhas, que não é a sociedade, não somos nós que vivemos no dia a dia, estamos sujeitos a uma série de... Vai saber o que a mente criminosa está preparando para você na hora que sair na esquina ali na rua agora, né? E você o que não você consegue, falou? desculpa, você não consegue nem ler a subjetividade do bandido mais, né? Do assassino. Já não sabe mais o que... Se você conversa, se você não conversa, você Não tem sabe mais disso. plano. Não tem mais plano. É. Tanto é que tem casos que a gente conhece de pessoas próximas que um amigo nosso entregou a chave do carro, ele estava descendo com a esposa, já de idade. E o cara chegou, eu vou levar o carro, ele entregou a chave do carro, mesmo entregando a chave do carro, ele ainda apanhou do cara e foi deixado no chão, né? Então, quer dizer, porra, já estava consumado, tá aqui o carro, vai embora, né? Mas o cara teve que dar uns tapas ali. Então, quer dizer, é o tipo do ladrão que já não tem mais plano, né? Não, Já você não não tem. tem mais plano. Eu acho que ao invés de você ter uma arma em casa, que as pesquisas já indicaram que o ladrão pega essa arma e te mata, você entendeu? Né? É muito melhor você praticar a política da boa vizinhança, né? Que está provado que você ter relações... O vizinho é o cara que vai avisar se entrou alguém dentro da sua casa, se ajuda banaranha, o outro, né? entendeu? É difícil, é O difícil. vizinho Essa é é a falência do o Estado, né? olhar Você elevado. volta ao estado de medo, né? Thomas difícil. Hobbes, né? Thomas Estado da Hobbes, natureza. exatamente. Ó, hoje nós vivemos uma sociedade completamente urbana. Todo mundo vive com seus afazeres diários de viver contra o relógio. Então hoje você não tem mais tempo até de saber quem que é o seu vizinho. As relações se esfriaram. Até por conta do problema de segurança. Sim, Hoje o vizinho não vai mais para a calçada para conversar. Hoje ninguém mais fica na calçada. Verdade. Você né? vê 7 horas da noite não tem mais ninguém. Saiu o sol, você não vê mais ninguém na rua. E você desconfia de qualquer um que Sim, esteja na rua. hoje você não sabe mais quem que é quem. Eu estive na delegacia recentemente para tentar fazer um reconhecimento de bandido, assaltante. Eu peguei lá naqueles computadores da DIG, você vê bandido de tudo quanto é jeito. Eu saí de lá depois de ter visto a foto de 2.000 marginais, com medo, porque é gente de tudo quanto é tipo, é branco, preto, é alto, baixo, gordo, magro, mulher. Então você percebe que Não há mais uma caracterização. não tem mais um Parece o Facebook, né? Parece o Facebook. É amedrontador. É um negócio feio. Para nós, psicólogos, esse sistema de medo é muito bom. Ah, é? Lógico, o indivíduo fica dentro de casa tremendo de medo, E vai procurar um psicólogo. neurose, fica tudo neurótico, né? Com pânico, com Quanto mais depressão. neurótico, melhor. mais medo, melhor, melhor. porque
É mais clientela para nós. Vamos atender o nosso ouvinte, 21 11 21 33. Alô, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, com quem eu tô falando? Edna. Dona Edna, minha querida Dona Edna, seja bem-vinda ao Fala Sério. Olha, eu acho que eu não quero mais assistir teu programa e muito menos ouvir pelo rádio. Por que, Dona Edna? Olha, primeiro, boa noite para todos. Eu peço desculpa. O professor Kodato, me perdoa o que eu vou colocar, mas é fantástico, adoro. Mas já é cartinha marcada aí, tá? Ele é um dos responsáveis por eu estar pensando em não assistir mais o programa. Aí, Kodato, você tá me fazendo perder a audiência, Kodato. O Rufino é fantástico. E, desculpa, o senhor Renato é delegado? Advogado. Advogado. Isso. Boa noite também. Boa noite. Esse é novidade aí na praça. Na área. Veja, às vezes eu tento levar a coisa para o lado da brincadeira, tá? Para ver se dá uma descontraída. Ontem, ouvindo o seu programa no rádio, eu não pude participar. Mas eu prestei atenção em algumas colocações que você fez, como eu acompanho, sim, te ouço, quando eu acordo cedo, né? Senão, eu perco. Mas algumas colocações em relação, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu vou aproveitar a oportunidade sobre o sindicato de querer estar resgatando aquilo que perdeu no funcionalismo público, uma colocação que aí eu fiquei na dúvida. Eu não sabia se a tua colocação tinha feito naquele sentido meio assim do ironismo, porque você sempre foi muito direto, objetivo e pá, é no alvo. Escola particular tem 40 alunos numa sala de aula, tudo bem, uma hora a gente volta a falar sobre isso. Mas sobre o tema de hoje, quando eu fiz a colocação, quanto mais eu acompanho o teu programa pelo rádio e pela televisão, mais eu penso. E tem aqui, eu nem sei quem falou, né? Não quero mais pensar, quanto mais eu penso, mais eu choro, mais eu me descabelo. Mas é a intenção do programa, Tá, Dona Edna. tudo bem, mas é por aí, é aí que a gente vai encontrar o caminho certo. É pensando, certo ou errado. Saindo da zona de conforto. Saindo da zona de conforto. Não é isso? E partindo para o conflito. É lógico, é lógico. Então eu vou deixar, agora vou ver. O seu Rufino fez uma colocação aí sobre o PCC. No início, falou sobre o PCC. Isso. Um dia eu falei em reunião com amigos, nada de político, tá? Não sou política, eu sou uma aposentada na rede municipal de ensino. Tá. Pronto, dá para você entender tudo. Lógico. Eu acho que o nosso país está vendo uma competição, tem N partidos, mas a competição maior, eu acho que está sendo entre o PT e o PCC. Eu não sei mais qual que é melhor ou pior. Em PT e PCC ficou bom. 1964, eu tinha 13 anos de idade. Eu não entendi. Eu não podia participar de nada. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha Rodrigo Camargo, não tinha ninguém. Mas eu estava internada, tá? E eu percebia na minha capacidade tudo o que estava acontecendo. E infelizmente, Rodrigo, eu sinceramente não é brincadeira não. Hoje, com toda a movimentação que teve, mais essa manifestação dos professores, tá? Eu me aposentei na rede municipal de ensino, numa EMEI, eu sei o que é enfrentar uma sala de aula, tá? E eu sei qual é também o déficit da maioria dos pais, que não se comprometem com a escola e nem com nada que está acontecendo do filho. Aliás, eu vou deixar aqui, se você me permite, eu sei que você tem um tempo. Os pais precisam, sim, ser incentivados para aceitar este convite que a nossa secretária da Educação fez. E digo mais,
antes de fazer isso, tome um Dramin. Porque a Débora Vendramini não é fácil. Né? Tá? Mas não está enganando mais ninguém. Tanto é que a Débora Vendramini tem até Dramin no nome, né? Vendramini, né? É por isso que eu estou falando, mas tem então. que tomar um Dramin para aguentar a falsidade, a hipocrisia, e ela tá. Então vai sim. Agora eu deixo aqui, por favor, eu vou extrapolar no teu programa de rádio, onde, como você puder, tá? Seja na rede social, como for. Incentivar os pais para aceitar esse convite e, sim, visitar as escolas dos seus filhos. Tá certo, no horário dona Edna. normal de aula. Sabe por quê? Eu deixo aqui, pago para ver. Se a direção da escola vai permitir que esses pais adentrem nessas escolas. E outra coisa, Oi, dona eu Edna. voltei ao passado. Tá bom? Tá certo, dona Edna. Então, o que eu tenho percebido? Os que hoje governam o nosso país, ontem foram vidro, hoje estão sendo pedra. Ontem foram bigorna e hoje estão sendo martelo. Tá certo, E dona o povo Edna. que se quer. Me perdoa, mas eu Imagina. tive que desabafar. Sempre bem-vinda aqui. Obrigado, um abraço para a senhora. E quando não for, fique à vontade. A Pode senhora, me convidar. a senhora é sempre bem-vinda aqui. Um abraço para a senhora. Gente. Fica com Deus, parabéns. Valeu. Na verdade é o seguinte, de toda essa colocação da dona Edna, que eu acho que seria imprudente da minha parte ter cortado, embora não seja o tema, porque é uma coisa que aflige a cidade inteira, essa questão da educação. E eu quero repetir aquilo que eu falei no programa de rádio. O programa Fala Sério aqui, na minha pessoa, a gente dá todo o apoio para a rede municipal de ensino, para os professores. Vão à luta mesmo, exijam decência na qualidade de ensino. A única ponderação que nós fizemos é o seguinte: professor colocar aluno para fora da sala de aula é que não condiz com a função desta atividade. Então, cuidado, vão à luta, vão brigar, mas cuidado com quem lidera o movimento de vocês, porque tem bandido infiltrado no movimento de vocês, inclusive na liderança. Professor que se intitula professor e que fugiu a vida inteira da sala de aula. Então, cuidado com isso. Professor é aquele que está na sala de aula mesmo e sente os dramas de uma educação sofrida como é a educação pública. Voltando à questão, é o seguinte: toda essa discussão dessa nova ordem que a gente está provocando, essa reflexão, primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte: estamos no caos. O caos está instalado. Né? O caos está instalado. As instituições estão falidas, desacreditadas, ou seja, cada um de nós hoje não sabe para onde correr, com quem contar, né? A gente já usou esse exemplo aqui no programa Fala Sério várias vezes, de, por exemplo, quando a gente era criança, a gente brincava de polícia e ladrão, né? Hoje as crianças não brincam mais de polícia e ladrão, porque hoje já não sabe mais qual é um e qual é o outro, né? Não sabe mais o que faz um e o que faz outro. É porque hoje a criança está com arma de verdade. Exato, tá e com arma de verdade. Então, fogo. Sempre, quando se instala uma nova ordem, ela é sempre precedida pelo caos. Então é esta a ideia. Para qual nova ordem social estamos caminhando? Antes do intervalo, Rufino. Difícil dizer, sempre prever. A história é um risco assustador, né, Rodrigo? Mas o que a gente assistiu ao longo da história da humanidade, você vê se repetindo. Quem ganha com isso? Essa que é a grande pergunta. Quem ganha com o caos instalado? Eu vou fazer uma provocação aqui, mas a ascensão das esquerdas nos diversos países do mundo levou ao aumento de criminalidade. Você pode fazer comparar, e historicamente, inclusive da própria Revolução Francesa, levou ao aumento da criminalidade. Então, mas quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que a romantização do bandido, como nós fizemos no nosso cinema nos últimos 10 anos,
Tá? A romantização, como se ele fosse no futuro um possível, porque ele não está conscientizado, e no futuro ele se tornaria um possível revolucionário, trouxe as consequências terríveis. Nós fizemos uma inversão de valores assustadora quando nós fizemos isso, como nós romantizamos a bandidagem. Isso foi feito na música, isso foi feito eles podem provar vários sambas que são assim, isso foi feito no cinema brasileiro principalmente. Tomara que a gente caminhe para uma sociedade de valorização à família, de valorizar a fraternidade, de respeitar o próximo. Hoje a gente não tem isso mais, né? Cada um por si e Deus para todos. Coitado, como você disse, do ateu, né? Mas a gente tem que pregar e tem que ser efetivo, não mero discurso vazio, de valorarmos o que é bom e efetivarmos em nossas vidas, né? Família, fraternidade, respeito ao próximo, são coisas tão difíceis que as crianças hoje têm péssimas referências até dentro da própria casa. O pai, a mãe, que deixa com que a referência seja a novela daquela emissora poderosa que só traz coisas ruins, só exemplos péssimos. E as nossas crianças estão sendo educadas por isso daí. A tendência é uma agudização do conflito de classes, eu entendo assim, como na Venezuela, né? Você já está vendo aí que está havendo cada vez mais esse conflito, né? Eu entendo, né? Uma sociedade cada vez mais dividida entre ricos e pobres, entendeu? E Né? cada vez isso se acentuando mais, acentuando. o pobre cada vez mais miserável. As elites investiram quase tudo neles próprios, no uísque deles, no caviar deles. Agora está vendo aí que as massas vão se sublevar e vai ser na Copa mesmo, entendeu? Vai mesmo. Então, A teoria de que a desigualdade social traz a violência, ela cai por terra quando a gente analisa o próprio Brasil. Nos últimos 10 anos, é impossível você negar que você tirou boa parte das pessoas da miséria. Né? Mas aí você pensa, a ascensão social dessas pessoas não traria, então, uma harmonização maior na sociedade? Ao contrário, a gente assistiu. A violência ficou maior, Exatamente. então. Então é esse o meu medo. E respondendo a sua pergunta lá no começo, depende qual o caminho, né, Rodrigo? A gente tem que pensar muito conjunturalmente. No ano de eleição é muito interessante atacar a polícia dos estados quando se é o governo federal, certo? E ao mesmo tempo enfraquecer a polícia dos estados, ganha-se com a própria violência politicamente na rua. Sim, a gente sabe disso. Então é perigoso. Inflo-discurso, né? Inflo-discurso. Você cria uma política de audiovisual, você sabe disso, né, Rodrigo? lógico. O que a gente vai ver de imagem... Já começamos. Já né? começou. Já Mas começamos, o cuidado né? está certíssimo. As pessoas vão voltar à rua, voltaram na última quinta-feira e voltaram com muita vontade. Tem mais uma ligação, 2111-2133. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Oi, boa noite. Meu nome é Diego Rodrigo, boa noite. Ô, Diego, seja bem-vindo ao Fala Sério, meu caro. Opa, beleza. Ô, Rodrigo, é o seguinte, cara, perdão. Eu queria fazer. Tá meu nome Raul aí, acho que colocaram errado. Já vão corrigir. É que, na verdade, já estavam pedindo pra tocar Raul aqui no samba, mas aí, fala aí, Diego. Bom, tá ok. É o seguinte, Rodrigo, eu queria fazer a minha colocação com relação ao que foi dito da violência, né, em sala de aula, do professor que exclui o aluno, né, que tira da sala de aula. Mas o que eu tenho observado é que tem um aumento muito grande, né, cara, dos casos de violência dentro da sala de aula contra o professor. Exatamente. Eu queria saber a opinião, né, dos convidados a respeito disso. Como o professor deve se posicionar diante das situações, né? Às vezes a própria escola não tem condições ali de resolver esses problemas, né, de agressão, ofensa, e é isso. Valeu, Diego. Obrigado, viu, cara, pela ligação. Antes de vocês falarem, vamos para o nosso intervalo, porque senão a violência vai ser do meu diretor aqui, né? Então, rapidinho, você sabe que aqui você pode tudo, só não pode mudar de canal, valeu? Fala sério. Fala sério. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês três, não vou nem estender aqui, mas para o Samba 71 e para o Fabrício Bispo. Você já foi vítima de assalto, de roubo, de violência? Já fui. Já foi? Já fui. Você já foi, Kodato? já.
Você já foi, Boazzi? Já fui. Já foi. Infelizmente. Pois é. E o teu caso aqui, que eu me lembro, é o mais recente. Um mês. Eu quero... Fazendo um mês hoje. Dia Fazendo um 20 mês de hoje? fevereiro. Não vamos nem comemorar, né? Mas vamos pensar o seguinte. O que eu quero ouvir de você é o seguinte, que a gente sempre fala nos direitos humanos, nessa questão da diferença social, que é a questão de negro marginalizado, né? Que na verdade é a resposta da marginalização dessa parte da sociedade, que agora vem responder à elite, etc, etc, etc. E eu sei que você, Renato Boazzi, é um cara ativista desde pequenininho, né? Desde líder estudantil e etc. Faz um mês hoje que você, acho que foi a primeira vez que você foi vítima de violência? Segunda vez. Mas dessa vez mais bravo. Sim. Que entraram na tua casa, etc., fizeram de refém. Sim. E blá, blá. Não vamos entrar no detalhe, porque o programa nem busca isso. Mas eu quero saber de você o seguinte, depois de passar pela realidade, de sentir toda a adrenalina real, e sentir e perceber, agora a vítima sou eu. Eu estou na cena do crime. Mudou alguma coisa nos teus conceitos? Rodrigo, eu sou advogado e quando eu peguei minha carteira da OAB, fiz um juramento de compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a ordem constitucional, etc. Tá? Quando você é vítima, e hoje eu estou como vice-presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente daqui de Ribeirão Preto. E eu brigo e sempre fui defensor ferrenho, assíduo dos direitos humanos, né? E quando você é vítima, quando você se vê numa situação dessa com uma arma apontada para a cabeça da minha filha, da sua filha, da minha mãe, que eu fui vítima dentro de casa, eu confesso que estou revendo muitos dos conceitos, né, daqueles que eu sempre defendi. Por quê? Me deparei, Rodrigo, além de ser vítima na hora, objetivamente, dos criminosos que invadiram a minha casa, eu fui vítima de um aparato policial sucateado que não dá resposta. Você tem a vitimização secundária, né? É a vítima que você tem que enfrentar o aparato todo. E na delegacia tenho alguns amigos policiais. Eles me falaram que a polícia hoje não tem efetivo. E é uma vergonha isso para mim. Você se depara com policiais envergonhados que quando você chega e relata um fato que é grave, um roubo, a mão armada, etc., eles batem nas suas costas e falam assim, Dr. Boazzi, lamento, é lamentável. Um DP daqui de Ribeirão tem 3 investigadores e eles têm 4 viaturas paradas no pátio. O investigador-chefe virou para mim e falou, Boazzi, eu não tenho como colocar 4 viaturas na rua porque eu não tenho efetivo policial, não tem polícia. Cadê a persecução criminal? É o que o Kodato falou, crime grave, homicídio, 8% é solucionado. Isso é um incentivo à criminalidade. E a última coisa que eu quero falar quanto a isso, né? Nós vemos a sociedade crescendo, censo sobre censo, e o número da população aumentando cada vez mais. Você vê as organizações criminosas se aparelhando, se organizando efetivamente cada vez mais. E o aparato do Estado? E a polícia? Isso não cresce, o número não cresce. Eu converso com policiais, eles relatam que de 20 anos para cá tinha o quádruplo, o quíntuplo, e só diminuiu, não tem reposição. É lamentável para onde nós estamos caminhando. Bom, mas em compensação, os serviços de segurança terceirizadas, só crescem. Toda a indústria cresceu violentamente. Isso significa que a falta de investimentos na polícia, né, levou a isso. Então, o que ele está colocando levanta essa questão. Nossa polícia está um pouco capenga, né? Está dividida, diz que não sabe se é um negócio de brasileiro ou lusitano. Tem uma parte da polícia que faz policiamento ostensivo e a outra que investiga. E uma não tem relação com a outra. Pelo contrário, muitas das vezes a relação rixa. Exatamente, é de rixa. Né? Rodrigo, então, se você pega um peixe pequeno, não seria o caso de você investigar o peixe pequeno para chegar no grande? Não, o que pega o pequeno fica ali e tal, não investiga. E aí me faz lembrar um pouco, lembrando do samba de novo, do Bezerra da Silva, que era um grande cientista político, né, Rufino? E o Bezerra da Silva falava, né? Se gritar, pega ladrão,
Não fica Não fica um, meu irmão. Não fica um. Então, de repente, é o seguinte, cara. Prende. Eu só não rio porque não dá pra rir da desgraça, né? Mas quando prendem um coitadinho, né, num morro, e fala, este é o maior traficante procurado. Rapaz. É uma piada, né? Morando no morro. Então não é. Você prende o caminhão de maconha, prende o motorista. Hoje você tem GPS para tudo. Cadê a fonte? Ninguém encontra a fonte, é o motorista que vai preso. O traficante é o motorista. O traficante é o motorista. Agora, voltando à questão do Diego, né? O professor que é agredido dentro de sala de aula, isso é uma vergonha. Mas isso é uma humilhação. Nós podemos chamar de... Daqui a pouco não vamos achar mais professor neste país. Por isso que os professores estão discutindo. Primeiro tentar aprovar uma lei para punir severamente esses caras. Porque esses caras batem no professor, dá facada e no dia seguinte está lá dando risada. Mas qual que é a referência que tem dentro de casa, Kodato? Então, mas é isso que eu digo. Nós podemos chamar de violência escolar? Ou é violência é violência? A única diferença é que isso agora está entrando no ambiente escolar. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, essa violência é a violência da rua. É a violência que não respeita mais absolutamente ninguém. Não respeita mais família, não respeita mais idoso, não respeita mais o ser humano. Pois é, quer dizer, e quem é o professor? Quer dizer, o caos que vocês estão falando tem a ver com isso. Com a perda da autoridade. Toda e qualquer autoridade. Todos os níveis. A família, a escola, o Estado, as instituições, da República, a polícia. Você quer ver uma coisa boa? Um dado da semana passada, o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Uma sociedade que está envolvida taxativamente em droga química, a pessoa que é viciada, ela perde completamente a referência de valores. Aqui no Brasil, nós somos o segundo maior consumidor do mundo. Aí é bem complexo o negócio, mas dá para nós começarmos a entender que o problema está muito grave. Rufino, meu caro, você falou uma coisa que é importante, e eu não quero passar para o Fabrício antes de você dizer isso, com relação ao seguinte, é interessante em ano eleitoral essa questão de fragilizar ainda mais a imagem do Estado, principalmente quando tem interesse do governo federal nisso. Mas vamos analisar o Estado, vamos tirar a questão partidária nisso, né? Certo. Mas vamos analisar o Estado. Para o Estado interessa essa sociedade fragilizada, mesmo diante do crime organizado? Você pensa no Estado de São Paulo, você pensa no Estado como um todo? Não, no Estado como um todo, no Leviatã, no Estado. Então ele faz uso disso de acordo com os estados, como eu já disse, né? Mas vamos lá, tem um autor, tem um estrategista americano, eu já citei por várias vezes na rádio, chamado Saul Alinsky, e ele fala métodos do radicalismo político. Você, ao aquecer, botar lenha no caldeirão social, fazer com que ocorra, como nós vamos ter agora dia 22, de volta a marcha da família da liberdade com Deus e ao mesmo tempo a marcha antifascista, certo? Essas pessoas vão se encontrar na rua, Rodrigo. Isso vai ser a primeira batalha campal que vai ocorrer nesse ano, não tenha dúvida disso, Rodrigo. Agora, quem fomenta isso? Não dá para acreditar, porque tem muita mentira, tem muita desinformação. Né? Eu acredito sim que tem gente interessada que isso ocorra, para depois apresentar, para apresentar a solução. Quem que financia os Black Blocs? Hoje os Black Blocs são alguns partidos de esquerda. Que é outra representação de violência. O Anonymous não. O Anonymous tem financiamento do George Soros. Fora. Você vê que o Black Bloc ele ainda não entrou no engajamento contra o governo federal. Os Anônimos entraram. Eles colocaram que eles são contra... Quem está pregando contra a Copa são os Anônimos. Que, na verdade, recebe grana de fora. Recebe grana de fora. Você não faz movimento, você não compra máscara de gás na esquina, né? Rapaz, com 10 reais. A revolução está caminhando a passos largos. Mais uma ligação? Jesus, vamos correr contra o tempo. 2111-2133. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? É a Cida. Cida, seja bem-vinda ao Fala Sério, Cida. Alô, Cida? Oi, seja bem-vindo ao Fala Sério. Pode falar. Primeiro eu queria
dar boa noite. Eu te acompanho no Face, acompanho o programa quando eu posso, mas acho perfeito. Muito bom os temas que você debate. Valeu. E quero dizer o seguinte, hoje também está perfeito, veio a calhar com tudo que eu estou estudando atualmente, estou me formando, professora futuramente. Tenho uma visão, assim, tanto com relação ao que está acontecendo, como também já penso mais para frente que pode haver uma mudança. E é com relação a isso que eu quero falar, porque pensando em tudo que está sendo dito e tudo que eu já conheço, que eu venho buscando, que eu venho conhecendo, eu percebo que, até mesmo em relação aos temas tratados da educação e o que você está tratando hoje, eu imagino nós, como sociedade, dentro de um caldeirão que foi dito agora, realmente, onde é colocado ingredientes lá dentro, colocado uma suposta algo para ser feito, e ali é colocado ingredientes, temperos. De repente você erra na mão. Aí, ao invés de jogar tudo fora e começar novamente, não, é colocado mais temperos para dar sabor, para melhorar o odor, melhorar o cheiro e deixar o prato bonito. Mas que na realidade você continua comendo vai comer a mesma coisa, com o erro lá dentro, o produto errado, só que com um prato perfeito, bonito e saboroso. Legal. Tá certo, isso aí. Metáfora extraordinária, extraordinária. O Kodato também, eu conheço o Kodato, ele já fui em palestras dele, tem um livro dele, e digo o seguinte, ele deve conhecer essa historinha que eu vou contar. Tinha um pai que ele não estava com muita paciência, tinha um filho pequeno, precisava terminar algo muito rápido para fazer, e o filho ali querendo atenção. O que ele teve uma ideia de recortar um globo em pedaços e pedir para o filho colar esse globo, né? Ele deu esse globo, ele falou, nossa, isso aqui ele nunca, jamais ele vai conseguir, ele vai demorar 2, 3 horas. De repente, o menino veio em 15 minutos. Ele olhou para o pai e falou, pai, pronto, acabei. O pai falou, mas como você já acabou? Como que você conseguiu montar um planeta inteiro, um globo inteiro em 15 minutos? Ah, pai, foi simples. Como foi simples? Eu virei do outro lado, tinha um corpo humano, eu fui juntando os pedaços e montei o globo, e montei o ser humano. Então, moral da história, não adianta querer mudar o mundo se não mudarem as pessoas. Tá certo, Cida. Muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu. E será sempre bem-vinda por aqui. Obrigado. Um abraço pra você. Fabrício Bispo, cadê você, meu nego? Vamos lá. Você tá ferrado hoje. Sai pra lá, rapaz. Vamos lá. Aproveitar e mandar um abraço rapidão pra Marina, que é fã do Rufino. Sempre que ele tá, ela pira, gosta de assistir. Mandar um super salve, super mais que especial pra Thaís, que fez aniversário. Tá ficando velhinha, é bom ter mais juízo, mocinha. Então vamos, que o pau vai cair foi agora. Olha só, vai vendo, tio, sem demora, sem lorota, sei como é que anda as coisas na escola. Quando era pequeno, apanhava pra caramba, e os caras tinham preconceito com os coca que era Fanta. E eu via, muito bem, eu sei como é que é, tudo bem, cada um com a sua, tio, com a minha colher, eu vou chegando, vou cantando. Chegando improvisava na época, chegava tio, te falo, é bom meleca, mó merreca, que chegava pra poder somar. Só que aí o professor não queria ajudar, tititi, blá blá blá, cê tem que apanhar, problema seu, chama o seu pai pra resolver e pá. Mas tudo bem, vai vendo de colete, pelo amor, hoje em dia quem apanha é o tal do professor. É violência que vem implantada já de um tempo. Eu vou falando pra você, vai vendo, eu vou seguindo assim de tio que não pode parar. Até os artistas estão querendo desarmar. É muita palavra, muita metralhada, a ideia que não para. Ataque vandal de ideia, tio, e não dou falha. Tudo bem, tô tentando correr pra poder dar tempo, que assim que é, e mesmo assim eu vou no desempenho. Eu vou falando enquanto eu vou sentando, que é pra poder desbaratinar. Chega os meninos do samba pra cantar.